Olá, meus irmãos, boa tarde, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amada seja a Virgem Santíssima, a nossa Mãe querida e o nosso modelo de virtude. Nós já tínhamos gravado esta aula, porém, por dificuldades técnicas no ao vivo ali do YouTube, o áudio ele não saiu, então nós estamos regravando novamente. Nós estamos no capítulo 7, onde nós estamos falando sobre a importância da oração. E nós estamos na parte 2, encerrando esse capítulo, né? Esse livro grande aqui da Satisfação de Todo Desejo. É um livro de 405 páginas aproximadamente. Nós estamos aí adentrando a página 130, né? 136, mais ou menos, das nossas meditações. E falando sobre então essa importância da oração, que é fundamental para quem deseja progredir espiritualmente, para quem deseja cultivar uma amizade com Deus. Na nossa reflexão passada, nós falamos sobre as técnicas de oração, sobre como podemos desenvolver as técnicas segundo São Francisco de Sales, São Bernardo de Claraval também, o que nos diz Santa Teresa d'Ávila sobre a oração. E hoje nós vamos dar essa sequência explicando sobre a importância de entender a quem é dirigido o objeto da nossa oração, né? Para que a gente possa nos colocar por inteiro nesse momento de oração, para que não seja algo mecanizado. Nós já havíamos repetido e vamos afirmar aquilo que Santa Teresa ela vem nos ensinar, que a oração ela é o nosso relacionamento com Deus. Então eu preciso entender que Deus ele é uma pessoa. E como pessoa, eu devo me relacionar a Ele dando atenção a Ele. Então, toda oração que eu faço, desde uma oração que seja oral, ali, verbal, com palavras, ou uma oração que seja mental, né? Ela tem que ter esse caráter de meditativo, de mental também. Ela não pode ser simplesmente palavras jogadas ao vento, mas ela deve ser um diálogo, né? Um diálogo amoroso entre duas pessoas que se amam, como nos diz exatamente a Santa, né? Então, e a importância de uma meditação, né? Porque eu estar presente naquele momento da oração é eu meditar sobre aquele momento, sobre aquilo que eu estou rezando, e é onde me proporciona a ouvir aquilo que Deus tem a me dizer, aquilo que Deus tem que me falar em resposta à minha oração. Toda oração, ela não fica sem resposta, toda oração ela tem uma resposta, só que muitas vezes nós não compreendemos, porque a linguagem de Deus ela é o silêncio, e para que nós possamos captar essa linguagem de Deus, nós precisamos adentrar no interior do nosso coração, e lá dentro do interior do nosso coração saber ouvir os sinais de Deus, saber ouvir a mensagem dele. Então é importante essa meditação para que nós possamos avançar na vida de oração e chegarmos, enfim, até a contemplação, né? Então, é isso que nós somos chamados. E a Santa, ela nos diz assim: pois a oração mental, em minha opinião, nada mais é do que uma comunhão íntima entre amigos. Significa reservar frequentemente um tempo para estar a sós com aquele que sabemos que nos ama. Falai a ele como a um pai, ou a um irmão, ou a um senhor, ou como a um esposo, por vezes de uma forma, por vezes de outra. A mente concentra-se muito mais depressa com esse tipo de oração. Ainda que ela possa ser vocal, trata-se de uma oração que traz consigo muitas bênçãos. Essa oração é chamada recolhimento, porque a alma concentra suas faculdades e mergulha em si mesma para estar com seu Deus. E seu divino mestre vem mais depressa ensinar-lhe e dar-lhe a oração de quietude do que eu faria mediante qualquer outro método que ela pudesse empregar. E Santa Teresa ela também destaca que nós devemos recordar a natureza pessoal do que estamos fazendo na oração e do valor de estarmos presentes nesse momento. Então é como, por exemplo, o que eu falo para as minhas crianças, para os meus alunos, né? Vamos supor que nós convidamos uma pessoa para vir até a nossa casa. E a visita chega, senta no sofá, nós falamos oi, tudo bem? E de repente a gente vira o rosto, começa a olhar o celular,
a pessoa está lá falando conosco, a gente estava falando com ela e nem espera a resposta, e começa a ver o celular, começa a ver a televisão, ou de repente a campainha toca, alguém me chama, eu me levanto, saio, nem me despeço, deixo a pessoa lá na sala. Seria um ato de grande mal educação, né? Seria uma grande falta de modos da nossa parte. E muitas vezes é assim que nós tratamos Deus na nossa oração, né? Porque nós não temos essa consciência, não tratamos ali que nós estamos com uma pessoa, que a partir do momento que nós o invocamos, como eu digo também para as crianças, quando nós traçamos o sinal da cruz sobre nós, né? Quando nós abrimos as portas do mundo espiritual, invocamos a presença da Trindade sobre nós, o Senhor, ele está sempre disposto a nos ouvir. E aí, de repente, a gente vai vai vagando na nossa mente e vai tirando a nossa atenção do Senhor. Então nós precisamos muito lutar contra isso, e para que a nossa oração seja eficaz, nós precisamos dar essa atenção de saber que nós estamos falando com uma pessoa, com um Deus, que mesmo que eu não sinta, que mesmo que eu não veja, que mesmo que eu não me compreenda, está ali a me dar ouvidos, está ali a receber a minha oração e está falando comigo. Eu só preciso compreender e saber qual que é o fruto, né, das minhas orações, se eu for capaz ali de meditar, se eu for capaz de entrar dentro de mim. Então ela vem dizer sobre isso, e ela fala, né, sobre isso que eu acabei de dizer para vocês. Ela diz assim: a natureza da oração mental não é determinada pelo fato de a boca estar fechada ou não. Se enquanto falo eu compreendo plenamente e sei que estou falando com Deus e tenho mais consciência disso do que das palavras que estou dizendo, a oração mental e a vocal estão reunidas. Se, no entanto, outros vos dizem estar falando com Deus enquanto recitas o Pai Nosso, e apesar disso estáis em verdade pensando no mundo, então não tenho nada a dizer. Porém, se deveis falar de modo correto, com o tão grandioso Senhor, é bom que leveis em contas com quem estáis falando e quem sois, ao menos se quiserdes mostrar bons modos, né? Recusai-vos a satisfazer-se em meramente pronunciar as palavras. Chega a ser uma obrigação que nos esforcemos para orar com atenção. Queira Deus que com esses remédios recitemos bem o Pai Nosso e não acabemos em algumas coisas irrelevantes. Isso já me aconteceu algumas vezes, e o melhor remédio que encontrei foi esforçar-me para concentrar a mente naquele a quem as palavras são dirigidas. Deveríamos cuidar para estarmos presentes diante daquele com quem conversamos, sem lhe dar-lhe as costas, pois não creio que falar com Deus enquanto pensamos 1000 outras coisas seja algo diferente de lhe dar as costas. Todo mal vem de não compreender verdadeiramente que ele está próximo, mas imaginá-lo muito distante, mesmo em meio às ocupações. Então, a gente saber que a minha oração ela vai ter muito mais eficácia quando eu dialogar com Deus, né? Então, como nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos ensina nas Sagradas Escrituras, quando orar, diz, não fique procurando por palavras bonitas, por coisas difíceis e grandes coisas a se dizer. Simplesmente se relacione com o Senhor, né? Olhe para Ele, aí Ele ensina também a oração do Pai Nosso, né? Onde é tudo aquilo que nós precisamos dizer, reconhecer que nós somos dependentes de Deus, reconhecer que nós somos dele, que ele é o nosso Pai, né? Reconhecer a nossa necessidade da misericórdia dele, do amor dele, da providência dele, e nos colocar na situação da qual nós verdadeiramente somos, né? De necessitados da graça do Senhor. Então, aí a Santa ainda nos indica que eu posso me relacionar com Deus de muitas formas. Eu posso tratá-lo como meu esposo em alguns momentos, eu posso me dirigir ao Pai como uma filha, eu posso tratar como um amigo. O importante é que eu tenha um relacionamento pessoal, que eu converse com Deus de forma pessoal, né? Porque é esse Deus que está comigo e me habita. E tendo essa consciência, eu trago também, por exemplo, uma reflexão que sempre fica para a gente fazer do momento da Eucaristia, como que da ação de graças, né, do pós-comunhão. Como que esses momentos são fundamentais para nos fazer ter um colóquio verdadeiramente com Deus e nós desperdiçamos. Então, para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual, o primeiro passo é saber reconhecer
que a nossa oração, ela é pessoal, ela é interpessoal, ela é um relacionamento, é um diálogo meu com Deus, e saber que eu tenho oportunidades muito grandes de fazer isso de forma infusa e forte, através de aproveitar bem as minhas comunhões, que é os momentos que eu tenho essa audiência com Deus. Por quê? Porque Deus, ele me habita, né? Ele me sustenta no ser. Então eu tenho essa presença de Deus Pai que me sustenta no ser, que me sustenta pela força do mundo. Eu, enquanto um batizado, eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus que habita o meu coração, que me ajuda, né? Enviando os seus dons, enviando as suas graças, me socorrendo em vários momentos, me orientando. É o Espírito Santo de Deus infuso em mim enquanto batizado, enquanto alguém que busca, né? Viver nessa vida no Espírito Santo. E aí, nesse momento, quando eu participo da Santa Comunhão, que eu recebo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, aí é o próprio Cristo, né, que todinho se faz presente no meu coração. Então eu estou ali naquele momento com a Santíssima Trindade inteira dentro de mim. É a minha oportunidade de estar aqui ali em audiência com Deus e falar-lhe, né, da minha vida, do meu coração, fazer os meus pedidos, fazer o meu louvor, meu agradecimento, cultivar relacionamento com Deus, para que nós possamos ter pessoas próximas de nós e dizer que essas pessoas são próximas e fazem parte da nossa vida. Nós precisamos conviver com essas pessoas, não é mesmo? Quando a gente diz assim que tem um grande amigo, por exemplo, mesmo que esse grande amigo você não vê há muito tempo, ele é seu grande amigo porque vocês conviveram um dia, né? As pessoas que são caras da sua vida, que fazem parte da sua história, são pessoas que estão também ali com você, que tiveram momentos juntos, viveram situações juntas, ou seja, houve relacionamento. Assim também nós, se queremos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos buscar esses momentos de orações, momentos de prática, de estar com o Senhor, de lhe contar o nosso coração, de lhe agradecer por tantas coisas e assim por diante. Então a oração, ela é muito importante, e a oração de meditarmos, né? Não pode ser uma oração simplesmente onde eu vou falar palavras e minha mente está lá no outro mundo, como muitas vezes nós fazemos na hora da comunhão. Por isso que nós desperdiçamos os grandes momentos que nós temos de oração. As pessoas entram na fila da comunhão, vão lá, recebem essa grande graça, ou seja, convidou Jesus para ir para a sala do seu coração e virou as costas, né? Jesus ficou lá sozinho. Não só Jesus, mas a Trindade toda naquele momento está ali comigo. E eu não lhe dei atenção, porque aí Jesus vem no meu coração, está ali comigo, eu estou pensando no boleto que eu tenho que pagar, estou pensando nas preocupações do dia a dia, no que eu preciso fazer amanhã e assim por diante. Então eu preciso trazer essa realidade do meu coração. Quando eu falo com Deus, eu falo com uma pessoa. E eu preciso me relacionar com essa pessoa, independente se pelas circunstâncias da vida hoje eu entendo ou não, hoje eu sinto ou não. Essa é a realidade que de fato existe, né? Deus, ele está comigo e ele deseja me ouvir. E a meditação é enquanto eu vou, a minha mente vai dialogando com aquela situação. Então eu vou meditar, por exemplo, sobre o Salmo. E cada dia eu vou ler um pedacinho do Salmo. Eu fico diante daquele versículo, e naquele versículo eu vou me aprofundando, eu vou mergulhando, eu vou fazer um propósito de meditar o Evangelho de São Marcos durante um tempo. Então, em cada passagem que eu leio, eu reflito, eu tento me colocar na situação daquele momento e vou fazendo perguntas para Deus. E hoje, o que o Senhor deseja trazer para mim? Então, por exemplo, quando eu leio lá no Evangelho de São Marcos, que fala que o anjo visitou São José e pediu que ele aceitasse Maria e o seu filho, porque era obra do Espírito Santo. Então eu fico imaginando como que foi aquela cena, né? Deus, ele nos deu as nossas faculdades intelectuais exatamente para isso. Então eu fico imaginando aquela cena, como que foi que o anjo apareceu, o que José sentiu, como que foi aquele momento, e o que aquilo pode trazer para a minha vida, o que Deus está querendo me dizer agora. E eu vou tendo nessa conversa, nessa meditação, que pode muitas vezes me levar a contemplar um grande mistério de fé, a ter uma iluminação da consciência, onde eu sinto uma presença profunda de uma palavra de Deus para mim. Então essa é a importância de nós termos uma vida assim plena de oração, né?
E importante a gente dizer também que o livro vem nos falar sobre a duração e o lugar da oração, porque nós somos chamados, né? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, dai graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. É isso que nós vemos lá em Tessalonicenses 5, sobre o orar sem cessar. Somos chamados a orar a todo instante. Mas nós também não podemos nos esquecer que nós somos santificados, né, pela nossa santificação de estado, né? O que é importante para nós é a santificação de estado, eu santificar o meu estado de vida. Então, Santa Teresa, por exemplo, quando ela escreveu para suas monjas, e os monges, os religiosos, eles tinham muito tempo de oração, além das orações das horas, da Santa Missa que eles tinham 1 hora de oração meditativa antes do almoço e 1 hora de oração meditativa no fim da tarde. Então eram 3 horas onde eles podiam mergulhar diariamente nas orações. Essa não é uma realidade para nós. Aí a gente vê que quando São Francisco de Sales foi escrever o seu tratado da vida devota, né, que foi destinado aos leigos, ele nos dá esse conselho tão importante. Ele diz, é muito importante orar sem cessar, mas nós não podemos querer ter uma vida que é destinada para os monges, né? Então ele fala que aquelas pessoas que têm obrigações de Estado, que têm filhos para criar, que têm o trabalho para cumprir, as coisas para fazer, que não ultrapassasse 1 hora de oração, né? Olha o que ele vem nos dizendo. E apesar de não passar de 1 hora de oração, que aprendêssemos a estar em oração em todo momento. Olha que coisa interessante, né? Tem um livro que eu recomendo a vocês, para quem não leu, porque eu acho que muita gente já deve ter lido, né? É um livrinho curto, muito gostoso de ler, interessante, que se chama O Peregrino Russo. Ele fala, o spoiler assim do livro, né, para quem não viu, é a saga do peregrino, que ele queria entender essa frase de orar incessantemente. Como que eu consigo orar incessantemente? E ele sai buscando, ele vai indo, né, vai fazer uma peregrinação na vida dele para encontrar, até ele chegar naquilo que os exicastas, que os padres do deserto, né, falavam da oração do coração, daquela oração incessantemente, ou seja, estar a todo momento com Deus no coração, mesmo que eu estou fazendo os meus afazeres, mesmo que eu estou fazendo outras coisas. E aí nisso vem as próprias dicas, né, deste estado de oração ao longo do dia, que São Francisco de Sales, ele nos fala, que como eu falei, né, nós não podemos deixar de viver as nossas obrigações de estado, porque é muito difícil muitas vezes para nós fazer grandes momentos de oração, mas eu preciso ser fiel, não é porque é difícil que eu não vou fazer, né? Fique muito bem claro o ensinamento do santo, porque jamais conseguiremos avançar espiritualmente se não dedicarmos um tempo de oração. Porém, esse tempo de oração, a gente tem que também obedecer às necessidades da nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a ter a Deus em todo momento do nosso coração, né? E aí ele deixa esses ensinamentos para nós. São Francisco deixa muito clara a necessidade de termos um momento de oração pessoal diariamente, mas o santo também promove a ideia de mantermos um estado de oração ao longo do dia e dá algumas sugestões de como fazê-lo. Na realidade, ele propõe um modelo de organização diária que nos ajudará a recordar o Senhor em vários momentos do dia. Então, eis as sugestões do santo. A primeira sugestão: tão logo ao acordar pela manhã, volte a sua atenção para Deus, agradeça-lhe por mais um dia, dedique-lhe este novo dia e peça o seu auxílio para vivê-lo de um modo que lhe agrade. Então é aquilo que Santa Edelgarda fala, e que tantos outros santos também diz. Nosso primeiro pensamento do dia deve estar em Deus. Quão logo nós acordarmos, nós precisamos entrar na frequência que rege o mundo, né? O mundo, ele é regido hoje por uma frequência. Quando nós dizemos que Deus, ele sustenta o mundo no ser, né? Nós sabemos que Deus é amor. Então a frequência que sustenta o mundo é a frequência do amor. Então o movimento da gratidão,
é o movimento que vai nos colocar nessa frequência do amor. Então, tão logo quando nós acordamos, nós precisamos ter a lembrança de Deus, né? E como nós rezamos nas laudes, lembrar do sol da justiça, de Jesus ressuscitado, que vem ao nosso meio e já entregar-lhe o nosso dia. Então, a gratidão e o oferecimento é a primeira coisa que devemos fazer pela manhã. Isso pode ser numa oração um pouco mais longa, aqueles que rezam as laudes, pode ser a laudes, pode ser uma oração curta, mas um momento em que nós nos lembramos de Deus, né? E voltemos a nossa atenção para Ele e dediquemos o nosso dia. A segunda dica de São Francisco de Sales é: dedique um tempo substancial à oração pessoal, inclusive a leitura espiritual, o mais cedo possível pela manhã. Muitas pessoas gostam de fazer os seus momentos de oração à noite. A recomendação do santo aqui era que fosse no período da manhã. Por quê? Hoje a gente vive uma vida totalmente diferente do que se vivia naquela época, né? Na época de São Francisco de Sales, e não tão distante assim da nossa época, as pessoas elas obedeciam muito o ritmo circadiano, né? Então as pessoas obedeciam o seu biorritmo e o tempo de cada coisa, né? O tempo de acordar, o tempo de dormir, a luz, o sol, até porque o nosso organismo ele vai se preparando para o repouso. Então, tão logo quando o sol se põe, o nosso organismo já começa a produzir a serotonina para depois para acalmar os nossos ânimos, para nos relaxar, para produzir melatonina, para que nós possamos descansar e dormir. Isso faz com que a gente não tenha uma concentração, diferente do nascer do sol, que coloca a dopamina, né, no nosso organismo e nos faz despertar para lutar pela vida, para correr atrás das coisas. Então a recomendação dele é muito voltada para isso também, porque de manhã nós estaríamos mais dispostos. Você não consegue fazer isso hoje, que você se organize de alguma forma, né? Mas aqui está a dica do santo, que independente de qualquer coisa, você arruma um tempo substancial a sua oração pessoal, que é aquela oração meditativa que eu estava falando para vocês, onde vai ser uma lectio divina, onde vai ser uma leitura espiritual que você está fazendo e rezando, né? De um livro, de um tratado, uma novena, alguma coisa assim por diante, mas é importante que seja diário. Terceiro, participe diariamente da Santa Missa tanto quanto possível, né? Não tem nem o que falar sobre isso para vocês. Eu tenho certeza que todos que estão aqui já entendem a necessidade da Santa Missa diária, né? É muito difícil, mas vale a pena o esforço, né? Todas aquelas pessoas que já viveram, eu passei por muitos momentos de dificuldade em que eu não pude estar na missa diariamente, mas de todos esses momentos o que me sustentou foram todas aquelas santas missas diárias que eu participei, né? Hoje, com a graça de Deus, eu ainda consigo, fazendo muito esforço, participar, mas a gente sabe que não é fácil, mas a gente sabe também que se a gente for estabelecendo metas na nossa vida, nós conseguiremos chegar aos nossos objetivos. O quarto, retire-se para a cela de sua alma periodicamente durante o dia, a fim de lembrar-se do Senhor, perceber sua presença e falar com Ele. É possível fazer isso até mesmo enquanto se realiza outras atividades, né? Eu pulei. Vou voltar, desculpa para vocês um pouquinho. O quarto na medida em que as circunstâncias permitam, reze a liturgia das horas. Então, voltando, o quarto é sobre a liturgia das horas. Muito recomendada, que os padres fazem, os religiosos fazem, e são aquelas orações fracionadas do dia, né? Onde cada dia nós dedicamos a uma coisa, as completas, ao nascer do dia, o agradecimento pelo dia, as completas a um ato penitencial e a entrega da nossa noite. Às 18 horas, às vésperas ali, a gente reza com Nossa Senhora, e assim por diante, né? Onde nós estivermos e rezarmos essas orações, nós estaremos em sintonia com toda a igreja do mundo inteiro, né? Porque toda a igreja, ela faz essa oração, então ela é muito importante para nós. Ao menos se tentarmos nos programar de lembrar das horas, né? E nas horas recitar o hino da hora, alguma coisa do tipo, vale muito a pena também. Aqui em casa,
nós fazemos em família as completas, que é o que nos facilita, né? Porque as crianças, umas estudam de manhã, outra à tarde, e aí os horários não batem, meu marido que sai muito cedo de casa, então cada um faz as suas orações individual pela manhã, mas à noite, em família, nos reunimos todos diante do altar ali doméstico e fazemos a nossa oração juntas, né? Um momento celebrativo em família, onde nós pedimos perdão, entregamos a nossa vida e louvamos o Senhor. Então é uma oração importante a se fazer. E por último, o quinto, né, que eu atropelei, passei na frente, que é sobre esse retirar-se a cela do nosso coração em vários momentos, ou seja, entrar no nosso interior em alguns momentos para nos lembrar de Deus, mesmo no meio das nossas atividades. É aquilo que eu falei para vocês já dos padres exicastas, né, dos padres do deserto, que falavam da oração do coração, onde em diversos momentos eles chamavam por jaculatórias para ter a lembrança de Deus. Então você está lá cozinhando, fazendo alguma coisa, de repente você tem uma lembrança de Deus, você vai, suspira e fala: Jesus, manso e humilde de coração. Ou você viu alguma notícia, alguma coisa, você respira fundo, né, e fala: Senhor, cuida daquela pessoa. Sempre trazendo Deus à sua lembrança. Você vai e tem um ato de impaciência na sua casa, um momento, aí a consciência ela pesa, você viu que fez algo errado, você respira fundo, volta os olhos para o Senhor e fala: Senhor, tem de piedade de mim, pecador. A todos os momentos que não vai te atrapalhar nos seus afazeres, você está tendo pensamento em Deus, vai ter o coração voltado para Deus, né? Então, esses são os conselhos que São Francisco de Sales, ele deixa para nós, né, dessa importância do mundo que nós temos, né? E aí o último conselho que ele nos dá também é: pouco antes da refeição noturna, retire-se para alguns minutos de oração e um exame de consciência, agradecendo a Deus pelas bênçãos do dia, pedindo seu perdão para quaisquer faltas ou pecados cometidos, renovando a sua oferta de viver para Ele. É aquilo que quem faz as completas já faz, né? Coloca-se diante de Deus para pedir o perdão dos pecados. Então, essa é a importância da oração na nossa vida, é isso que nós precisamos cumprir para crescer com a nossa espiritualidade, para crescer no nosso relacionamento com Deus, né? E assim como a gente sabe que a oração ela é essencial para a nossa jornada espiritual, nós sabemos também que precisamos aprender a reagir diante das inúmeras tentações e provações que nos são acometidos, né? Por isso que o nosso próximo capítulo, né, o nosso capítulo 8, vai tratar das tentações e provações, onde nós aprenderemos também na Escola dos Santos o que eles nos ensinam sobre como vencer as tentações. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.